E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu não faço ideia de quando esse vídeo vai ao ar, mas hoje é dia 28 de agosto, a gente tá aqui em St. George, em Utah, um calor de 40 graus e eu e o Diego tomamos uma decisão. A gente já vem se preparando para isso faz um tempo, na verdade. O nosso sonho era chegar com a Kombi sim no Alasca, na verdade o nosso sonho é chegar no Alasca, a gente vai chegar lá, mas pode ser que a dona Janice não faça mais parte da nossa família. Ela chegou aí em 8 de fevereiro de 2016, já faz quase 5 anos que ela tá com a gente montou ela toda com muito carinho e amor. Nosso objetivo era viajar toda a América com ela e chegar no Alasca com ela, mas a gente vem sentindo a necessidade de ter um carro maior, né, de... Que dia que é hoje? 28 de agosto. 28 de agosto, de 2021. Eu já tô perdido nos anos. A gente vem sentindo a necessidade... Deixei a minha... Deixou o pêssego dele aqui, ó, maluco. A gente vem sentindo a necessidade de trocar de carro, a gente não quer... Tem muitas coisas que a gente tem que fazer por causa da Janice. Por exemplo, hoje a gente tá aqui com 40 graus. Os Estados Unidos é um país que tem um inverno mais rigoroso e o calor mais rigoroso também. A gente tá aqui esperando das 8, 9 horas da noite para poder seguir viagem. A gente já tá um pouco cansado disso. A gente tá um pouco cansado também da manutenção da Janice. Ela virou um carro de coleção, as coisas estão muito caras. Não vou negar que a gente quer poder tomar banho também no horário que a gente quer. Às vezes a gente tem que ir tomar banho 4, 5 horas da tarde, porque senão é muito frio depois. Então tem muitas coisas que a gente faz por causa da estrutura de carro que a gente tem. Então a gente quer ter um pouquinho mais de liberdade, um pouquinho mais de conforto. Não é a intenção de ter um carro muito grande, nada disso. A gente ainda vai chegar no Alasca, o nosso objetivo é esse, mas a gente decidiu hoje, e a gente já vinha se preparando para isso, né, Di? Que nós vamos lavar a Janice, fazendo umas fotos bem legais dela, e a gente vai botar a bichinha pra vender. Já chorei por causa disso, lógico que não é um apego emocional, mas a gente queria muito chegar no Alasca com ela. Só que infelizmente também por causa da pandemia, os nossos planos estão sendo muito prejudicados. A gente vai chegar aí no Alasca em agosto de 2022, se tudo der certo. A gente era pra ter chegado em agosto de 2020, não deu. Agosto de 2021, não deu. Agora a fronteira até vai abrir dia 9 de setembro para estrangeiros com o Canadá. O Canadá ficou 17 meses com a fronteira fechada para todos os países. Então, querendo ou não, a gente não quer mais ficar preso a essa ideia de chegar no Alasca com ela. A gente quer ter a liberdade de continuar os nossos objetivos, que a gente tem muitos planos também. E um dos planos era vender a Kombi, conseguir e comprar um carro maior, fazer um carro maior para a gente continuar viajando com um carro mais confortável. Só que era para ser para depois do Alasca. A gente só decidiu adiantar um pouquinho. Na verdade, adiantar não chegar com ela no Alasca, né? E dar sequência aí aos nossos planos. Outro plano que a gente tem é engravidar. E eu falei pro Diego que eu não quero ter filho na Kombi, né? Eu quero ter um pouquinho mais de conforto, quero que o nosso filho também tenha um pouquinho mais de conforto. Então esses são os motivos pelo qual a gente tá vendendo a nossa Kombi. E decidimos isso hoje. E a gente quer mostrar pra vocês todo esse processo. Não sei quando esse vídeo vai pro ar, né, Di? Nem sei se vai. Nem sei se a gente vai vender mesmo, o que vai acontecer. Mas a gente tá gravando pra gente lembrar desse momento e pra vocês poderem acompanhar com a gente também. E vocês devem estar pensando como que surgiu essa ideia de vender a Kombi. Na real já era um objetivo nosso. A única coisa que a gente está adiantando um pouquinho esse processo de evolução para um carrinho um pouquinho menor. A gente não quer um carro muito maior, porque a gente quer ter liberdade de dormir na rua, fazer tudo que a gente vem fazendo. Os nossos pontos principais para estar trocando a Janice é um pouquinho mais de espaço, maior para que a gente possa ficar em pé, tomar banho dentro dela. Não é nem fazer o cocô e o xixi, é tomar banho mesmo, porque às vezes a gente toma banho em 0 graus, menos 5 e cara, é foda porque tem que ser fora da Kombi. Ter a liberdade de tomar banho a hora que a gente quer, né? Trocar de roupa em pé. Então são pequenas coisas que fazem a gente querer não ficar armando cama, tira as coisas de cima da... bota pra frente, de manhã bota pra trás de novo, isso acaba cansando.
Uma, 2, 3, 4 vezes, ou 5, 6 meses, não é problema. Mas depois de 5 anos, começa a cansar. Então esses são alguns motivos que fizeram a gente querer. Como eu falei, eu quero engravidar, então quero ter um pouquinho de conforto, né? Não, a gente, se vocês não notaram ainda, eu tenho 1,85 m e o Diego tem 1,92 m e a gente é bem alto. Então às vezes a gente fica muito corcunda na Kombi, a gente tem que ficar se controlando bastante para ficar numa postura certa. Então acaba que esses motivos levam a gente a querer ter um pouquinho mais de conforto. A Kombi foi nossa companheira, como eu falei aí, por muito tempo, né? A vida segue, as coisas mudam, os planos aumentam. E o Diego tá cheio de carinho com ela hoje. Ele sempre tem, é verdade, mas ele pagou 8 dólares numa cera pra passar nela. É a mais barata de todas, pra ter ideia. Ele tá aí, ó, a cera tá aqui. Zedinho tá aí dormindo, bonitão. Não tudo em nada, assim. E a gente já vem se preparando para isso há um tempo, desde que voltou a gente já vinha conversando, né? Essa é uma ideia que a gente sempre teve, a gente sabia que tudo tem um ciclo. O nosso ciclo seria chegar ano retrasado já no Alasca, a gente não conseguiu. Ano passado, né? Ano passado, por causa da pandemia. Esse ano a gente não vai conseguir por causa da pandemia também. Então esse ciclo está se encerrando por aqui, eu espero, não sei. Mas é como eu falei também, a gente quer chegar no Alasca, não importa com o carro que a gente esteja, a gente vai continuar viajando, todos os nossos planos inclui continuar na estrada. Nunca foi uma viagem de Kombi, sempre foi uma viagem que a gente quis fazer, a Kombi só foi um meio de condição. E talvez pode ser que seja ela ainda, pode ser que seja outra, a gente não sabe, tudo depende do que vai acontecer. E na verdade era o que cabia no nosso orçamento em 2016, como a gente teve a ideia de sair. Na verdade, vou falar pra vocês que a gente não fazia ideia do que a gente ia encontrar no caminho. E cara, a Kombi abriu muitas portas, ela abre muitas portas. Então a gente não teria chegado até aqui. Ela foi o principal personagem aqui da nossa viagem, porque com ela que a gente conseguiu fazer essa viagem toda e ter chegado até aqui. Isso a gente não abre mão, confesso que realmente foi por causa dela e também do nosso esforço, né? Por a gente querer estar aqui. Só que lógico, né? A gente aprendeu a viver na estrada, a gente aprendeu a trabalhar, a gente ganhou uma bagagem enorme aí nos últimos 5 anos. E agora a gente consegue fazer a nossa grana de uma forma diferente, né? A gente evoluiu muito. Então chegou a hora mesmo da gente dar um tchau pra Janice. E a gente espera que o próximo dono dela seja muito feliz com ela como a gente foi. Porque a bichinha, ela é linda. Ela é maravilhosa. 9 horas da noite, o cara aqui, ó, dia ainda, aproveitando, né? Com esse calor também. Ó, aqui a gente sempre deixou um pouquinho da nossa história. São perguntas frequentes que as pessoas fazem, quando que a gente saiu, qual foi o caminho que a gente fez, tem as nossas redes sociais. Aqui também tem um pouquinho da nossa história. Aqui também são quantos dias a gente está na estrada, quantas milhas a gente já rodou, quantos países a gente já viajou. Isso aqui já está em 1.000 e quase 700 dias, aqui já passou para 45 milhas mais ou menos, 45 mil milhas, dá 60 e poucos mil quilômetros. E a lata da Janice a gente fez antes de entrar nos Estados Unidos, lá por maio mais ou menos de 2019, quando a gente estava lá no México. Nós fizemos alguns detalhes, que ela estava podrezinha assim por baixo, por causa do sol, aqui assim, né? O sol da maresia. Mas a gente usou fibra de vidro, a gente usou massa, a gente soldou massa, fez a chapa toda, pintou ela toda, né? Então ela tá bem bonita. O creme pra baixo aqui, ó. O branco aqui a gente não precisou fazer nada, só essa parte aqui mesmo. Então ela tá bem bonita, a gente vai trocar os pneus da parte de trás que não foram trocados ainda. A manutenção dela aí tá em dia, apesar de que a gente nunca fez o motor dela, né? E é bem provável que ele esteja pela boa. Esse é mais um dos motivos pelo qual a gente quer vender ela. Um motor novo aqui nos Estados Unidos, ele custa em média 5 mil dólares. E uma caminhonete ano 2010 custa 2.500 dólares, então não faz sentido a gente pagar 5 mil dólares no motor da Kombi, se a gente pode comprar uma caminhonete de 2.500, né, Di? Então tem muitas coisas, tem muitos pontinhos aí que fazem a gente querer vender ela, mas eu tô filmando aqui feliz porque eu quero guardar esse momento no meu coração. Foi bem difícil tomar essa decisão, a gente já tá 3 meses nos Estados Unidos conversando sobre isso, e eu confesso que eu era a parte mais resistente. Eu queria muito chegar com a Janice no Alasca, mas eu acho que
pro nosso bem, pra nossa evolução, pros próximos planos, a gente tem que deixar ela aí, é o momento. E como a gente falou, a gente não sabe o que vai acontecer, mas o nosso coração tá dizendo que é hora de deixar a Janice fazer outras pessoas felizes e a gente seguir com os nossos planos. Hoje eu decidi que a gente pode vender ela, que tá tudo bem por mim também. E é isso que a gente tá fazendo.